Você já se perguntou o que acontece no exato momento em que o seu coração para de bater? Quando os olhos se fecham e o corpo começa a esfriar, o que acontece com você? Será que tudo acaba aí? Ou é nesse instante que a eternidade começa? Poucos imaginam o que realmente ocorre segundos após a morte, mas a Bíblia descreve esse momento com uma clareza que muitos preferem ignorar. E no final deste vídeo, você vai entender por que Deus te deu o dom da vida e por que ainda há tempo de escolher o seu destino eterno. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse é o exato instante em que a realidade espiritual se abre diante de nós. O corpo, feito do pó, cai, sem força, mas o espírito desperta. E desperta em um lugar onde o tempo não existe e a verdade de toda a vida é revelada. A Bíblia mostra que a morte não é o fim, é apenas a separação entre o corpo e a alma. E quando esse momento chega, dois caminhos se abrem e não há mais como voltar. Jesus contou uma história que revela o que acontece logo depois que partimos. Está em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro. O texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Mas o rico também morreu e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. Dois homens, duas vidas completamente diferentes, mas segundos após a morte, dois destinos eternos. Perceba, não há intervalo, não há sono, não há reencarnação. O espírito desperta imediatamente, no lugar que corresponde às escolhas que fez enquanto estava vivo. O Lázaro, homem pobre e desprezado, abre os olhos e vê anjos ao redor dele. O rico, que viveu apenas para si, abre os olhos em meio a chamas. Dois olhares, duas eternidades, tudo decidido em segundos. Mas e você? Já pensou qual seria o seu destino se a sua respiração parasse agora? Cada batida do coração é um lembrete. O tempo é curto. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe segunda chance depois do último suspiro. Por isso, cada escolha que você faz agora tem peso eterno. Muitos acreditam que a morte é um sono profundo, mas as Escrituras mostram que é um despertar espiritual. Quando o corpo se cala, o espírito desperta, e a primeira sensação é de consciência total. Você sabe exatamente quem é, o que viveu e o que acreditou. Os anjos do Senhor aparecem para os salvos, enquanto demônios aguardam os que rejeitaram a salvação. É nesse momento que o céu e o inferno deixam de ser crenças e se tornam realidades visíveis. Imagine, segundos após fechar os olhos, você começa a ouvir sons que não são deste mundo. Uma luz suave envolve você ou uma escuridão profunda te cobre. Você tenta falar, mas não há voz. O corpo ficou para trás. Agora é só você e a eternidade. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a diferença. Para quem crê, a morte é apenas uma porta. Para quem rejeita, é o início de um abismo sem fim. A morte é o momento em que Deus revela o destino que o próprio homem escolheu durante a vida. Não é Deus quem condena. É o coração que decidiu para onde iria. E quando o espírito se separa do corpo, o juízo é imediato, céu ou tormento. Mas o que acontece com os que são de Cristo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:8, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. No instante em que partem, os filhos de Deus são recebidos por anjos e levados à presença divina. Não há medo, não há dor, há apenas paz, luz e o amor que não pode ser descrito. Ali, o tempo deixa de existir. Cada lágrima é enxugada, cada dor se apaga e o espírito encontra descanso eterno diante do trono do Criador. Mas o texto também nos alerta sobre o outro lado, o destino dos que rejeitam o caminho da salvação. Em Mateus 25:46, Jesus diz, e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno não é apenas fogo físico, é a ausência total de Deus. É a consciência eterna de ter recusado o amor do Criador. É ouvir o eco das oportunidades perdidas. E o mais assustador
Segundos após a morte, não há mais arrependimento. As lágrimas não mudam o destino. A súplica não altera o veredito. O tempo da graça termina no último suspiro. Mas enquanto o coração ainda bate, há esperança. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus ainda está te chamando. Ele está dizendo: filho, ainda há tempo. Eu te quero comigo na eternidade. A vida é o intervalo que Deus nos dá para decidir onde passaremos o infinito. E cada segundo vivido aqui tem um peso eterno. Quando a alma deixa o corpo, ela segue o som daquilo que acreditou. Os que ouviram a voz de Cristo, o bom pastor, o seguirão até o céu. Mas os que endureceram o coração ouvirão apenas o eco do próprio silêncio. Você não foi criado para o inferno. Você foi criado para o céu, para viver na presença de Deus, cercado de luz, paz e amor eterno. E Jesus pagou o preço para que isso fosse possível. Quando ele morreu na cruz e disse: está consumado, o caminho entre a terra e o céu foi reaberto. Ele venceu a morte, desceu ao inferno e tomou as chaves da eternidade. Hoje, quem crê nele não morre, apenas atravessa a porta. Segundos após a morte, o corpo volta ao pó, mas o espírito desperta em uma das moradas que Jesus preparou para os seus. E nesse instante, todas as perguntas, dores e medos desaparecem. A alma vê o próprio Salvador e tudo finalmente faz sentido. Mas até que esse momento chegue, Deus te chama a viver com propósito. A cada batida do seu coração, Ele está dizendo: ainda há tempo. Se você crê nessa verdade, escreva nos comentários: eu escolho a vida eterna com Cristo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo agora. Pode ser a semente que vai salvar uma alma. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. E para os que creem, a morte não é o fim, é apenas o começo da eternidade.